Isso aí. Aí, vamos lá. Vamos continuar. Bom, então, outras complicações, cheguei a suar, são a desidratação ou hiperidratação. A desidratação é muito comum porque a gente esquece de dar água para o paciente, né? Não é para esquecer, mas acontece, principalmente em casa. Porque, põe a dieta, lembra da dieta e não lembra de passar a água para esse paciente. Então, no frasquinho, toda vez, colocou a dieta no frasco, a hora que ela termina, a gente coloca a água e o cálculo que a gente vai fazer para a água é aquele que eu expliquei na aula anterior, tá bom? Fora isso, a hiperidratação é quando a gente não faz o cálculo adequado, a gente não desconta a quantidade de água que a dieta interal já tem, né? Existe um quadro lá, eu já mostrei para vocês, que a gente vai fazer o desconto dessa água, né? Cada dieta, a dieta é 1.0 tem tanto de água, 1.5 tem outra, 2.0 tem outra. Então, a gente tem que considerar, na dieta interal, a pessoa já toma bem mais água, porque é uma dieta líquida. Então, a gente tem que descontar. Fora isso, o paciente está recebendo soro. Ou ele é soro fisiológico ou glicosado, mas ele tem pacientes que recebem 2 litros de soro. Então, tem o soro, tem a dieta, tem a água. E tudo isso também pode prejudicar metabolicamente, hemodinamicamente o paciente, tá? E ele pode apresentar dispneia pelo excesso de líquido, edema, alteração da pressão, né? Então, a gente não pode nem deixar de dar água e nem dar muito líquido para esse paciente. Pode ter hiper ou hipoglicemia, quando o cálculo da dieta não está adequado, quando ele é um diabético descompensado, ele também pode ter uma hipoglicemia, e a hiper pode ser um diabético descompensado, mas pode ser um paciente que está recebendo um excesso calórico e não consegue metabolizar. A hiper ou hiponatremia, que é baixo sódio. Esses pacientes, essas dietas, elas são de normo a hipossódica. Elas têm quantidade de sódio DRIS. Se a gente for olhar a quantidade de DRIS, no hábito do brasileiro, ela chega a ser hipossódica, porque a gente tem um hábito de muito sal. Então, pode acontecer do paciente ter uma hiponatremia, também pelo uso de diurético, né? Às vezes o paciente está internado e ele está fazendo uso disso. Se ele está fazendo uso de diurético, fique sempre atento no exame do sódio, tá? Ou ele pode ter hipernatremia, quando a gente deixa de dar água para esse paciente. Além dele poder ficar desidratado, ele pode ter uma hipernatremia. Hipofosfatemia, né, quando ele acaba desenvolvendo uma pequena, consumindo uma pequena quantidade de fósforo, que essas dietas também não têm uma grande quantidade de fósforo. Fora isso, eles podem ter hipo ou hipercalemia, que é pouco ou muito potássio. Se o paciente faz uso de diurético, ele tende a hipocalemia. E se o paciente, por exemplo, é um paciente renal, é muito fácil ele ter a hipercalemia, né? Ambas podem levar à parada cardíaca. Então, a gente tem que monitorar os exames de sódio, potássio, fósforo desse paciente, né? Observar a urina, né? Perguntar da cor da urina, porque são sinais que a gente alguma coisa não está bem, né? A urina muito escura, é porque está muito concentrado, a gente não está dando muita água, ou a gente está dando muita dieta. Então, a gente precisa ficar de olho nisso e acompanhar pelos exames. Fora essas complicações, tem as mecânicas, que são referentes ao tipo de sonda e aí o local que a sonda está. Por exemplo, a sonda que fica, né, por mais de 2 meses, né, naso ou oroenteral, ela pode causar ulcerações nas vias aéreas superiores. E aí,
ela pode desenvolver uma esofagite. Então, erosão, necrose nasofaringe, pode ser uma lesão nasal mesmo, pode desenvolver otite, né, que é a inflamação do ouvido, sinusite. Então, são problemas que o uso de sonda pode causar, né? Por isso que depois de 3 meses, na teoria, assim, 1 mês e meio já se indica a dieta por uma ostomia. Mas, assim, a gente acaba deixando na prática mais do que 1 mês e meio com a sonda. E se vê que realmente vai ser preciso fazer a gastrostomia, se vê que ele vai precisar de, por mais tempo mesmo, de dieta enteral, daí faz a gastrostomia por esses motivos. Porque a sondagem, ela acaba lesionando a região orofaríngea do paciente. Mas também, quem tem ostomia, também tem o risco de algumas complicações. Por exemplo, a gente tem uma foto até que eu mostrei, né? Algumas ulcerações na pele, em volta ali do estômago, o enlargamento do estômago, porque mexe no estômago, ele infecciona, ele pode ter uma inflamação, então ele vai não aderindo bem, ele não faz uma boa adesão da sonda ali. E aí ele pode ficar mais largo do que é a sonda, tá? Também pode ter perfuração do esôfago, traqueia ou do próprio estômago mesmo, por conta dessa forma de ostomia. E algumas complicações infecciosas, que é a contaminação bacteriana no preparo, contaminação do utensílio e durante a administração. Hoje a gente sabe que dentro de hospital, a maior parte das contaminações se dão por manipulação, né? A manipulação não só do preparo, mas a manipulação da medicação, na hora de trocar o soro, na hora de puncionar o paciente, na hora de administrar a dieta, na hora de preparar a dieta. As nossas mãos é uma fonte de contaminação. Por isso, a higiene das mãos, ela deve acontecer o tempo todo, e o álcool não substitui a higiene de mãos. Claro que o álcool, ele é importante, ainda mais agora, depois que aconteceu toda essa pandemia, né? Ele tem um poder que destrói, né, o micro-organismo, mas, assim, eu passo álcool, eu lavo minha mão, higienizo adequadamente as mãos, né? Existe uma técnica de higiene de mãos, vocês já devem ter visto isso em higiene de alimentos. Isso deve ser seguido rigorosamente, principalmente dentro de hospital, e isso se torna um hábito, né? Parece assim que nunca que eu vou conseguir higienizar as mãos assim. Não, você consegue, a gente consegue, né? A gente só pegar o hábito de fazer todos os processos, aqui eu tô fazendo rapidinho, né? Mas assim, o hábito faz a gente aprender tudo. Então, uma adequada higiene de mãos. Depois, a gente não pode encostar lá na torneira que você abriu com a mão suja, né? Então, os hospitais tendem a ter acionamento automático, mas quando não tem, a gente faz o fechamento com o papel, né? A gente não pode encostar de novo. São coisas que a gente precisa saber muito bem e a gente precisa saber treinar os funcionários, porque pensa a responsabilidade que a gente tem de fornecer uma dieta contaminada. E assim, a gente coleta a amostra dessas dietas enterais preparadas, 20 ml de cada dieta que você abre, né, ou que você preparou, e ela fica guardada por 72 horas. Igual na UAN, né, a gente faz na cozinha a coleta do arroz, do feijão, do pão, da água, do chá, do café, né, das frutas, né, de tudo que a gente fez. Desculpa, no sondário, no lactário, a gente também coleta amostra. E aí, se der algum problema, e não, é a dieta está contaminada, a gente tem como mandar essa dieta para análise. E assim, não, nunca aconteceu nenhum problema, então eu nunca vou mandar? Não, a cada 6 meses
você vai fazer uma coleta aleatória, né, durante uma manipulação. Não é recomendado avisar o funcionário que isso vai ser feito. Então, a gente chega, né, e pede para o funcionário, ó, você vai preparar a dieta, eu quero que você me faça um preparo de 200 ml desta dieta e daquela dieta. E aí a gente manda para análise a cada 6 meses, e aí vem o laudo. Essa análise é feita a detecção de vários micro-organismos, né? E aí está adequado quando não existe a presença de nenhum deles, tá bom? E aí esse laudo tem que ser super guardado, arquivado, porque quando a vigilância passa, a gente tem como mostrar que a gente faz controle disso, tá bom? Ainda dá tempo. Outras complicações é a respiratória, mas essa é a que mais fácil a gente resolve, porque mas é uma das mais comuns, tá? A broncoaspiração, porque vejam só nessa imagem, o paciente ele deve sempre estar com a maca, a cama inclinada, né, em 45 graus, enquanto recebe a dieta. Por quê? Porque se ele estiver deitado, o risco dessa dieta voltar e ir para as vias aéreas superiores, né, para o pulmão, no caso, e dar uma pneumonia, é muito comum. E, então, assim, eu vou ser bem sincera, eu acho que em torno de 80% das complicações respiratórias, das complicações por sonda, é a broncoaspiração. Tanto por um posicionamento do paciente, quanto porque as pessoas em casa, eles, ai meu Deus, até quando que minha mãe, meu pai, meu marido vai ficar com essa sonda, né? Deixa eu ver se ele come, daí coloca comida na boca, daí a comida fica parada na boca, a comida vai, a hora que ele aspira aquela comida, né? Ele inspira, aliás, ele vai aspirar aquela comida que está parada ali. Então, são duas possibilidades. Forçar a alimentação no momento errado e uma posição inadequada. Por isso, sempre ele deve estar na posição inclinada. Algumas complicações psicológicas, como falta do estímulo ao paladar, porque o paciente fica com sonda, né? Ele pode comer, em muitas situações pode, mas se ele tiver engasgo e tosse depois que come, não é o recomendado. E já que ele está com sonda, né, ele acaba então não se alimentando via oral e muitas vezes ele nem pode. Então ele deixa de fazer algo que é fisiológico, que é a alimentação. E a alimentação é muito prazerosa, então a falta de se alimentar é um dos motivos que afeta o psicológico, o horário das refeições, que muda, né? Ele começa a se alimentar às 7 da manhã, vai parar às 8, às vezes começa às 8 para às 11 da noite. Existe uma outra rotina, né, de alimentação por sonda. A própria imagem fica prejudicada, né? Não é fácil para uma pessoa usar sonda e ter que andar com essa sonda, ir para o mercado com a sonda, né? Sair de casa com essa sonda, e ela também fica deprimida e ansiosa para que tudo se resolva, né? Então, para a gente ter um maior controle, que essas complicações não aconteçam, a gente precisa monitorar vários quesitos na nutrição enteral. Eu vou parar aqui, vou reiniciar uma nova aula, uma nova reunião, para que a gente não pare bem para a gente não ser interrompido, tá? Aqui ainda tem alguns. Então, vamos lá. Estou encerrando, tá?